podcast Patriotas do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Eu tenho aqui comigo Sidney Torres. Fala, Sidney. Fala, Felipe. Fala, galera. Estamos aí de volta para continuar o draft, né? Não deu tempo de falar de todo mundo. Semana passada voltamos para falar dos outros, né? Da galera mais esquecida, selecionada lá para o finalzinho do draft. Exatamente, partimos hoje da quinta rodada, mas não se engane, ainda tem 6 jogadores pra gente comentar aqui e a gente vai passar por todos eles. E também, como a gente fez na semana passada, né, Sidney? A gente fala um pouquinho do jogador, do que ele traz aí de bagagem do universitário, e vamos falar um pouquinho também de como ele deve se encaixar nesse grupo aí, que tem uns casos aí que vai ser bem interessante, como que esses caras vão chegar. E você até fez um texto, aproveitando já, que falou que como esse draft já trouxe um pouquinho de pressão para os jogadores que já estão no elenco, né, cara? Nem todo jogador que chegou no draft vai ter vaga garantida no elenco, mas eles vão ter o direito de brigar, né? E essas brigas interferem diretamente na posição de alguns que estão lá, desde o ano passado ou até há mais tempo. Então tem uma galera que está pressionada por esses novos jogadores e vão ter que mostrar mais serviço ainda no training camp se quiserem ficar no elenco final. Perfeitamente, a gente vai ver alguns casos hoje também no programa de hoje, nos próximos nomes aí que a gente for falar. Mas antes, recados. Sidney, temos que falar mais uma vez do Tour Patriotas, que está, aliás, cara, eu nunca imaginei que a gente ia ter tanta gente interessada assim no nosso tour. Foi uma enxurrada de e-mails da galera interessada em viajar com a gente, hein, meu? É incrível, né? Me surpreendeu também porque a gente nem tinha divulgado em todos os canais, só basicamente tinha falado no podcast e já estava chovendo o formulário preenchido lá. Muito feliz, velho. Espero que boa parte dessa galera que tem mostrado interesse consiga ir até o final e fechar realmente para viajar. Exato, e tem alguns recadinhos aí e um recado ótimo para essa história do tour. Primeiro, que o valor, conseguimos ver com o Aguacir lá da TS Tour, a gente conseguiu prorrogar o valor para até o dia 14 de maio agora para quem for fechar, Sidney. Então, quem tá pensando aí, que tava meio que indeciso, tem uma opção agora, até dia 14 a gente consegue manter o preço que tinha. Lembrando, né, Sidney, para o pessoal entender melhor, que não é que a gente quer aumentar o preço ou algo do tipo. Como a negociação, como os valores originais ali, quando eles cotam, são todos em dólar, e o dólar fica essa maluquice, é difícil manter valores por muito tempo. Então a gente conseguiu aí dar uma esticada até o dia 14 para quem quiser fechar ainda nesse valor original, né? Exato, né? É bom deixar claro que os valores desse pacote não dependem apenas da TS Tour, né? Eles têm várias variáveis aí, principalmente o dólar. Então não é que só pode fechar até o dia 14 agora com esse adiamento. A questão é que até o dia 14 eles garantem esse primeiro preço que foi divulgado, para quem preencheu o formulário e se interessou. Após o dia 14 eles vão ter que fazer uma nova cotação e vai estar sujeito a todos esses fatores. E no decorrer do tempo, é possível até que diminua o preço, a gente não sabe, né? O dólar é uma loucura, às vezes baixa, às vezes sobe. Mas se você não quer arriscar e achou bom o valor, não demora, porque fica sujeito a um aumento aí do dólar e a dificultar um pouco sua vida. Exatamente. E eu tenho um ótimo motivo para quem quiser fechar logo, Sidney, que a Super Ingressos, que é nossa parceira aqui, e aliás passa a partir de agora a ser oferecimento do nosso podcast. Estamos estreitando ainda mais laços com a Gisele, com o pessoal ali do Super Ingressos. O Super Ingressos se empolgou nessa história, Sidney viu do tanto de gente que está interessada e entrou forte nessa história com a gente agora, que eles estão dando gift card de $25 para quem for comprar o ingresso, para quem faz parte do Tour Patriotas, quem fechar o pacote, na hora de comprar o ingresso, vai ter um gift card de $25. Só que são só os primeiros que fecharem, Sidney. Então, se é para ter um motivo, não só do dólar, não só da TS Tour ter conseguido prorrogar até o dia 14, os primeiros que forem entrando agora vai ter gift card de $25 para comprar o ingresso. Cara, é imperdível, né? Não dá para estender esse benefício é tão bom que infelizmente não dá para estender para todo mundo. Mas $25 é um desconto considerável no ingresso da NFL. Chega até a ser um quarto do ingresso, dependendo do local. Então, assim, se você quer uma chance melhor do que essa, é difícil ter. Então, corre lá
lá, feche seu pacote e aproveite essa promoção, porque infelizmente não dá para dar esse desconto para todo mundo. Exato. E tem uma outra coisa, já tem gente fechando, Sidney. Já temos pessoas que já fechou. Então esse pessoal já tá começando a pegar o gift card. Mas eu garanto aqui, se correr, se fechar rápido, vai conseguir pegar ainda tem gift card sobrando. Então é uma ótima oportunidade. Super Ingressos ali é a nossa patrocinadora aqui, nosso oferecimento que tá com a gente fazendo a parte oficial dos ingressos. Lembrando que o pacote do Tour Patriotas não consta o ingresso no valor, o ingresso é por fora. Então a gente tá com a Super Ingressos aí para vender os ingressos e os gift cards de $25, não é real, $25 é o gift card para quem fechar logo aí e pegar os primeiros que forem fechando com a gente. Outra coisa também, Sidney, a gente vai começar, já estamos começando a criar um grupo de WhatsApp com essa galera que está fechando, até pra gente ir se conhecendo, pra já ir conversando pra hora que chegar lá na viagem, e também tem os detalhezinhos que a gente tem que ir acertando ali, por exemplo, o tailgate que a gente quer fazer, que a gente decidiu pra decidir com todo mundo que vai ali, pra gente acertar os detalhes, né? Eu acho muito interessante essa ideia, porque você já vai estreitando os laços com as pessoas que vão viajar, já vai se conhecendo, tendo uma noção boa do perfil da galera, e é mais fácil, né? Você já chegar no dia da viagem com várias combinações já feitas, e o tailgate é uma delas, né? A gente sabe que envolve várias coisas, de logística principalmente, do que levar, quem levar, o quanto levar, então quanto mais afinada essa galera chegar na época da viagem, melhor. Então, para fechar esse assunto, quem já entrou em contato, esse caminhão de gente que já entrou em contato com a gente, já fala com o Algacir ali da TS Tour para já fechar e conseguir garantir esse gift card e o valor original que a gente passou. E para quem não viu ainda, mas estava querendo, não sabia, entra ali, tá o link aqui, nepatriotas.com.br/tour-patriotas, preenche o formulário lá que dá tempo ainda de pegar os valores originais. Certo? Outra coisa, Cid, pra gente terminar rapidinho aqui e ir pro programa, o nosso podcast, faz tempo que a gente não fala isso aqui. Pra quem não sabe, dá pra ouvir o podcast o nosso aqui direto no celular, não precisa baixar, não precisa ir no site nem nada, você consegue receber direto no celular assim que sair o episódio novo, né? Exato, né? Seja qual for seu sistema operacional aí, Android ou iOS, né? Que é o do iPhone, é só você ir lá no seu aplicativo de podcast, pesquisar aí e baixar e marcar lá o do Patriotas, que quando sair episódio novo você recebe a notificação. Eu tô colocando um link aqui, que é o link do podcast Patriotas lá no site. No final da tela tem explicando certinho como que faz para iPhone e como faz para Android. É facinho, de graça, você assina lá, é um assinar de graça, não custa nada. E quando sai programa, já aparece ali na hora para você que tem episódio novo para ouvir. E quem for lá, aproveita para dar 5 estrelinhas pra gente, né? Que quanto mais avaliações positivas a gente receber, mais destaque a gente vai ter dentro dos podcasts. Lembrando que a gente já ficou várias vezes entre os mais ouvidos esportivos aí do Brasil, então dê uma força lá para nós. Boa, verdade, bem lembrado. Continuando aqui então, Sr. Sidney, chegamos na quinta rodada, escolha 143, linebacker finalmente, né? Tava todo mundo já com medo de que não ia vir, Ja'Whaun Bentley, mais um com aqueles nomes maravilhosos pro locutor falar. Ja'Whaun Bentley de Purdue. Bom, uma coisa interessante, Sidney, é que até o Ja'Whaun aqui, as 4 escolhas que os Patriots fizeram são capitães de time. Isso também é clássico de Belichick, né, cara? Eu acho até que um dia vai ter tanto capitão ali que os caras vão brigar porque eles são capitães. Se você analisar o histórico do Belichick, você vai ver que, em geral, nos anos dele e no comando, o vestiário dos Patriots é um vestiário sério, de caras comprometidos. Dificilmente você vê aquele clima de vestiário que o cara tem jogador sabotando o técnico, aqueles grupos rivais ali, né? Acontece de vez em quando, aparece um louco, o Hernandes da vida, mas normalmente você vê que são caras sérios, caras comprometidos, né? E ele nesse draft deixou mais uma vez evidente que ele olha muito isso, né? Como o cara se comporta fora do campo, se o cara dá exemplo. Então, o fato de ter sido capitão na universidade diz muito sobre a respeitabilidade do jogador. Tem aquele kit que você pode instalar
você ir pros Patriots, né? Que é ser capitão, é ter jogado em Rutgers ou agora Georgia, é ter Special proximidade, teams, né? Special Teams, ter proximidade com Lacrosse, com Navy. tem um kit aí que você pode instalar se você quiser ir pros Patriots. É o combo Patriots aí. Exato, que funciona, que é uma beleza. Bom, o nosso querido Bentley, Sidney, é um linebacker, mas não chega, pela característica dele, não chega para ocupar aquela posição de linebacker que a gente esperava, né? É um cara muito de jogo corrido, né? Ele não é. Se a gente tivesse pego o Rashaan Evans lá no primeiro round, era um cara que você podia dizer que ia chegar e ia jogar. Não é o caso do Bentley, né? Ele caiu pro quinto round, não é à toa. Ele é um cara muito universal. Você falou aí do combo, né? Uma das coisas que sempre tem no combo para ir para os Patriots é a versatilidade. E ele não tem. Ele é um cara que ele é muito bom contra o jogo corrido e só. Então, se você precisar do Bentley em jogadas de passe, você vai se complicar. Se você precisar que ele corra atrás do linebacker, do running back, ele vai se complicar. Então, eles têm essa noção de que eles trouxeram um cara para jogar contra o jogo corrido. Mas, por um outro lado, se você precisar pro jogo corrido, ele tem tudo para ser o cara mesmo, que ele teve uma nota super alta pelo Pro Football Focus nesse quesito corrida, e sabe trabalhar bem naquela loucura ali da linha de scrimmage, no front seven ali, que vem jogador passando, jogador bloqueando, jogador saindo. Ele trabalha muito bem nesse espaço curto ali, né? Nessa confusão que gera o meio do campo ali, né? Ele é um cara muito forte, né? E ele sabe sair muito bem dos bloqueios, né? Para você atacar o jogo terrestre ali pelo meio da linha, você tem que saber sair de bloqueio de jogador grande, forte, de linha ofensiva, e tem que ter muita força. Para vocês terem uma ideia, ele não foi convidado para o Combine, né? Mas no Pro Day dele, ele conseguiu 31 repetições no supino. E esse número 31 é maior do que todos os linebackers que participaram do Combine. Ou seja, o cara é um monstro fisicamente, sabe brigar com guard, com tackle ali para entrar no backfield. Então, se você colocar ele para fazer isso, se ele for caçar o running back ali pelo meio da linha, ele tem chance de se dar bem. Já se abre o espaço, né? Se ele joga mais aberto, se sobra ali aquela corrida mais aberta do running back, ele tiver que ir no mano a mano ali você vai ter problema. Tanto que nos drills do Senior Bowl, Sidney, 1 contra 1 ele perdeu todos. Não conseguiu ganhar nenhum no 1 contra 1 ali nesse tipo de jogador, ele contra um running back. Então, como o Sidney falou muito bem, versatilidade, a gente falou tanto da semana passada, eu até falei que era a palavra do programa, não é o caso do Bentley, mas, Sidney, a gente lembra que tivemos problema o ano passado também com corrida, principalmente o Edge ali, a gente falou tantas vezes isso, e que é interessante ter um jogador desse, principalmente quando a gente pensa no Elandon Roberts, que não está conseguindo render o que a gente imaginava. Que, aliás, lembra bastante, não fisicamente, mas os skills aí, né? A característica do jogador lembra bastante que quando a gente recebeu o Elandon Roberts, né? Essa força que eu destaquei dele, se ele conseguir aplicar isso bem, para segurar bem o Edge ali, que tanto a gente bateu nesse bendito desse Edge ano passado, que todo mundo que tentava ir pelo lado esquerdo. A gente bateram na gente. Bateram na gente, né? Falamos do Eric Lee, falamos do Cassius Martin, nenhum deles conseguiu equilibrar a linha no lado oposto ao Trey Flowers. Se ele conseguir segurar por ali, pelo menos, ele pode ser interessante. Mas é como você falou, se o running back passar da linha de scrimmage e ele tiver que correr atrás, aí um abraço, ele não pega mais e passa como é que chama? Da envergadura dele. O Henrique tem coisa pra falar aí. O Henrique tá querendo dar opinião do podcast. Tá difícil aqui. Ele já tá, não fala besteira, né? Tá me corrigindo aqui. Bom, seguinte. Vamos passar pro Christian Sam, que foi o próximo linebacker, e aí a gente consegue falar mais dessa questão do elenco, até pra gente não falar meio que repetido 2 vezes. Na sexta veio o Christian Sam, mais um linebacker desse de Arizona State, e aí já bem diferente, né, Sidney? Um cara mais completo e que aí sim já conquistou meu coração, porque ele trabalha bem cobrindo passes, né? Sem dúvida, né? Você analisando friamente as características do Sam, já é um linebacker diferente do Bentley. É um cara que dá para você jogar numa terceira descida, é um cara que dá para você colocar para marcar um tight end, né? Dependendo do tight end, um running back. Logicamente, a gente não pode perder a noção de que ele é um cara draftado na 6ª rodada, então, se ele fosse um atleta espetacular, ele teria ido mais cedo no draft, mas nunca se sabe, né? A história da NFL está recheada de talentos que são selecionados em rounds mais pra frente. A gente conhece alguns deles bem de perto nos Patriots. Então, assim, pelo menos a princípio, ele é um cara que agrada mais do que o Bentley, porque ele consegue fazer mais coisas bem que o Bentley.
E assim, não só nisso, ele trabalha bem contra o jogo corrido também. Inclusive, ele até falou que ele sabe como os Patriots gostam de linebackers versáteis. Eles querem jogador que fazem múltiplas funções. Então ele entende, ele já tem uma noção boa de como ele vai poder encaixar nesse elenco aí. E teve um caso também de que o site da NFL, o profile dele da NFL lá no NFL.com, falou que ele não gosta de treinar. E aí ele já saiu desesperado. Toda notícia, toda entrevista que ele tá dando, ele tá falando que isso não é a informação certa, que só não xingou porque não dá, né? Os caras vão mandar uma dessa, é mancada, né? Se ele realmente falou isso, ele não mostrou isso na universidade, porque sem dúvida ele não teria sido draftado pelos Patriots. Então, imagina, você chega nos Patriots, a NFL vai lá e lança que você não gosta de treinar. Coitado. Imagina a primeira reunião dele com o Bill Belichick. Então, não tem nem como. Mas o Sam vem mais pra ser esse cara um pouquinho mais completo. E, por exemplo, vocês me ouvem falar tanto disso, torço muito para que ele consiga evoluir e ser sim esse linebacker que consiga cobrir passes. A gente até falou ano passado, antes de a gente tem a nossa tabela lá, do quanto a gente cedeu passes com linebackers, né? Seja com o Hightower em campo ou não, seja com o Van Noy em campo ou não, a gente vem sofrendo há vários anos por não ter um linebacker que consiga cobrir esse passe. E isso, se o Sam conseguir fazer, já é meio caminho andado para ele se dar bem nessa defesa, né? Ele até é um cara que deve brigar um pouco ali com o Marquise Flowers, né? Que é um cara que às vezes conseguiu fazer isso aí, ajudar nesse sentido, mas que não conseguiu ter uma consistência ao longo da temporada. Vamos ver no segundo ano de Patriots o que é que ele faz. Então ele já vem o Sam para concorrer com ele aí nesse training camp. E aquela história, como você falou, é uma deficiência desse elenco há um tempo. Se ele conseguir se mostrar competente, ele já tem um grande trunfo, assim, que é entrar onde tinha uma vaga, realmente, uma carência no elenco. Até a gente viu que teve um repórter que eu esqueci o nome dele, que ele falou que o Sam lembra bastante o Gerald Mayo, um pouquinho mais ágil. O Mayo era mais rápido quando estava no seu top, né? Depois ele foi perdendo bastante velocidade, mas o Mayo era mais rápido e o Sam é meio que o Mayo, mas um pouco mais ágil. E isso é interessante, né? Porque todo mundo, não tinha quem não gostava do Gerald Mayo, principalmente quando ele estava no auge ali da carreira, né? E o Mayo até se não tivesse tido tantas lesões, ele teria jogado mais alguns anos. Ele não se aposentou tão velho quanto alguns linebackers que a gente vê. Então o fato de ser comparado minimamente ao Mayo já anima um pouco, porque o Mayo era um baita linebacker, era um cara que podia jogar nas 3 descidas realmente, era bom contra o jogo terrestre, bom contra passe, muito rápido, como você falou, enquanto teve saúde. Então vamos torcer para que essa comparação tenha fundamento e a gente veja isso nos treinamentos. E o Sam traz isso também, eu não lembro se a gente chegou a falar aqui já ou não, mas enquanto o Bentley, igual você falou, é um jogador de primeira descida ali só, o Sam vem para jogar as 3 descidas sim. E aí, pensando nessa situação dos linebackers, a gente até falou um pouquinho aqui, o Flowers, tirando a parte de special teams, né, só pensando neles como linebacker mesmo, Flowers é um cara mais da cobertura, então vejo o Sam também brigando ali, ajudando nisso. O Land, basicamente pressão, porque a gente até viu semana passada, o ano passado, eles querendo até trabalhar ele como um defensive end muitas vezes. O Hightower nosso faz tudo ali, tudo que precisar ele dá um jeito. O Roberts, um jogador mais de jogo corrido. O Van Noy também tá virando um faz tudo, né? Porque principalmente sem o Hightower ali, ele foi pra cima, virou defensive end, jogou na cobertura, jogou no meio, jogou por fora. O Sam, como eu falei, chega. O Bentley mais como um jogo corrido junto com o Roberts. E o Grigsby, que também tem um pouquinho mais na pressão ali. Tá meio que 2 para cada área aí, né, Sidney? 2 faz tudo, 2 para corrida, 2 para cobertura. Por mais que não seja o meu grupo dos sonhos, tá pelo menos interessante a forma que eles dividiram aí para esse training camp, eu acho. Quando você analisa a qualidade geral da defesa dos Patriots, você vê que tem jogadores muito bons em todos os setores. Então você não precisa ter em campo 3 linebackers all-pros. Você basta ter o Hightower e mais 2 que consigam trabalhar bem. O Van Noy, um deles, que mostrou que dá conta. Então se você conseguir fora esses 2, uma hora entra o Bentley na primeira descida, aí para uma corrida, na segunda descida entra o Sam, marca um running back. Então se esses caras conseguirem serem competentes nisso aí, não precisa ser a estrela do mundo todo da NFL. Basta ali não comprometer, não pisar na bola, que já ajudariam bastante essa defesa. Mas aí eu te falo aqui,
Hightower, vamos sempre levar num cenário de que a gente vai imaginar que todo mundo vai estar saudável, porque senão a variável é impossível de acertar ela. O Hightower é o nosso titular que está ali. Eu vejo uma oportunidade grande do Sam conseguir ganhar um espaço nessa defesa, Sidney, porque por esse fato dele, até dessa questão da comparação com o Jared Mayo, se ele conseguir ser um middle linebacker ali, um cara que consiga cuidar de tudo, das 3 descidas, que consiga contribuir em tudo de uma forma razoável, vai liberar um pouco mais o Hightower para ser mais o jogador que ele é. Tem o Van Noy que consegue entrar também, aí você consegue ter, vamos dizer, um Sam e um Hightower fazendo de tudo os dois e trazendo um especialista para a hora que você precisa, sabe? Exatamente, porque o Hightower, ele faz de tudo bem, né? Quando você tem que deixar o Hightower preso numa função, porque você não tem outras pessoas para fazer aquilo, você limita o jogador, né? Ele não consegue render tudo aquilo que ele pode. Então, se você, como você disse, se ele trouxer um cara competente para atuar ali no meio, que possa dar essa liberdade pro Hightower, uma hora ir pra ponta, uma hora ir pra blitz, uma hora voltar, aí a brincadeira, digamos assim, que o Belichick pode fazer com essa defesa fica bem mais interessante. E agora, do Bentley e do Sam, quem que você acha que tem mais chance aí? Eu acho que é o Sam e imagino que você concorda comigo, chance de ficar, né? Eu acho que sim, é porque ele chega para realmente num lugar que tem uma carência grande. Se ele mostrar competência ali, ele tem mais chance do que o Bentley. Eu vejo o Bentley numa briga boa com o Roberts aí, né, Sidney? Que a gente já viu tantas vezes errar gap, errar tackle tão fácil que ele vai lá e erra. Se ele conseguir pelo menos se mostrar um jogador mais consistente que o Roberts, pode acabar ele ficando e o Roberts vazando nessa, né? O meu problema, pessoal, com o Roberts é que ele erra muito na identificação da jogada. Quando ele acerta a jogada, ele é um míssil ali pelo meio da linha, né? Ele é muito forte, ele é rápido, então ele destrói a jogada de corrida várias vezes ali. Agora, várias vezes ele erra na identificação da jogada. Ele vai por um gap quando era para ir por outro. Aí um abraço, ele passa batido, não chega nem perto do running back. Então, se o Bentley conseguir mostrar um pouco mais de esperteza, essa inteligência no estudo, na identificação das jogadas, ele pode ter uma vantagem séria contra o Elandon Roberts. Próximo nome, Sidney, é numa posição que o Arthur vinha batendo nessa tecla aí e acertou o menino mais uma vez. Posição 210, wide receiver Braxton Berrios de Miami. Falamos até dele no podcast lá antes do draft. Entrou no nosso mock. Muito na necessidade. Esses foram em cima da necessidade mesmo, né, Sidney? Porque o Edelman tá ficando velho, o Amendola saiu e precisa de um futuro na posição de slot receiver, né? Principalmente olhando do ponto de vista mais imediato, não tem como não ligar a chegada do Berrios à saída do Amendola, porque ele é um jogador que lembra o Amendola. Você vê os vídeos lá do Berrios na Universidade de Miami, as rotas que ele corre, o jeito que ele corre, você não tem como não identificar ele com o Amendola. Não estou dizendo aqui que ele vai chegar e vai ser o destaque na conquista de 2 Super Bowls como o Amendola foi, mas que você consegue identificar semelhanças e ele chega numa área de necessidade realmente, tanto para agora, com a saída do Amendola, quanto para um futuro próximo, que o Edelman não é mais nenhum garoto, né? O interessante é que o Berrios, ele mesmo falou que ele não visitou os Patriots antes do draft, coisa que normalmente acontece com muita gente, mas o Chad Oshie, técnico dos receivers dos Patriots, fez uma visita na Universidade de Miami e visitou lá o Berrios, e eles assistiram algumas jogadas, eles bateram um papo junto ali, foi o único momento que ele teve com os Patriots antes do draft. Uma coisa que eu acho interessante, aliás, também foi capitão Sidney em Miami no ano passado, então mais um aí pro Kit Patriots. E uma coisa interessante que eu acho que pode dar uma baita de uma chance do Braxton Berrios ficar nesse elenco é que ele retorna a punch também, né? Exatamente. Mais uma vez suprindo a ausência imediata deixada por Amendola, que era um cara que a gente brigava aqui para que não fosse retornador de punch, pensando no histórico de lesões, pensando na idade e tudo. Chega para brigar, né? A gente trouxe o Cordarrelle Patterson, que foca mais no kickoff, mas que de vez em quando pega um punt para retornar. Cyrus Jones está voltando, a gente não sabe em que situação, né? Então, assim, se ele a concorrência dele na posição de wide receiver é monstruosa esse ano. Mas se ele começar retornando bem punts, já é o primeiro passo para a chance dele de ficar nesse time. Mas assim, eu vejo uma opção boa nele, Sidney, porque a gente tem muito receiver, como você disse, mas tirando o Edelman
ninguém é um slot de verdade ali. Ninguém é o cara que consegue trabalhar de um jeito Amendola, de um jeito Edelman, que consegue fazer aquela rota rapidinha, que é ágil, muito mais ágil do que veloz, porque a gente até falou aqui, volto a lembrar, agilidade é muito diferente de velocidade. A gente tem jogador rápido aí, Philippe Dorsett, vai ter o próprio Patterson que você falou, o próprio Hogan, o ano passado, chegou a trabalhar bastante no slot, mas a gente viu que não encaixa muito com ele. Então eu vejo uma opção boa do Bears ficar muito por isso, por ele ser, tirando o Edelman que é o titular, um slot mais puro ali, mais de verdade do que os outros, sabe? O Jordan Matthews que chegou esse ano também atua por ali pelo slot, mas eu vou além do que você disse, eu concordo com o que você disse e vou além. Além de não ter ele ser um cara puro de slot, isso pode levar a trazer vantagem para ele, que a gente só teria o Edelman realmente. O Edelman, ele é um excelente slot receiver, mas ele não é apenas um slot receiver. Então, se o Barrows chegar e conseguir ir bem no slot, ele pode até dar mais liberdade pro Edelman rodar mais no campo, que a gente cansa de ver o Edelman se alinhando por todo lado do ataque, né? Numa ponta, na outra, colado com o tight end, colado com o OL, no backfield. Então, assim, se ele conseguir ser um cara competente nisso que ele faz bem na universidade, que é jogar no slot, ele pode dar mais liberdade pro Edelman rodar e ser mais perigoso em outros setores do campo também. Ó, a gente normalmente não faz isso, mas eu vou dar uma de mãe de Ná aqui, vou dar uma de pai Felipe aqui. O Bears vai entrar no Practice Squad, Sidney. Tem essa vantagem por ser calouro, né? Por ser jovem, tá no primeiro ano da NFL. Se não ficar no elenco principal e nenhum outro time quiser levá-lo pro elenco principal, ele pode ficar no Practice Squad. Ele tem cara de Practice Squad. E seria bom que ele ficasse até assim, caso todo mundo que tá acima dele no depth chart aí esteja saudável e tal, não tem pressa, né? Vai se preparando, vai aprendendo o playbook, a gente sabe como é difícil, todo mundo fala jogar de wide receiver nos Patriots, então ele entrar sem essa pressão de ter que produzir agora, talvez seja bom pro desenvolvimento dele. O futuro está salvo, Sr. Sidney. Temos um quarterback. Sétima rodada, escolha 219, Danny Etling de LSU, o nosso quarterback do futuro, Sidney. Já pode aposentar o Brady, não sei mais quem é Jimmy Garoppolo, não tô preocupado mais, brincadeira. Bom, cara, veio o quarterback, né, não veio onde a maioria da torcida queria, né, mais no começo do draft. Eu acho que eles pegaram um cara, assim, essa seleção do Danny Etling, pra mim, mostrou que eles não gostaram muito da classe de quarterback, tirando aqueles que saíram muito no começo do primeiro round, que seria muito caro subir para lá e tal. Quando chegou no final do primeiro round e nas outras escolhas dos Patriots, eu acho que eles não acharam que... Eu acho que eles viram mais valor em outras posições. Então tem algumas coisinhas aí boas e ruins pra gente falar do Etling. Mas, Cid, vamos pensar um pouquinho mais nessa história aí, porque todo mundo falava que essa classe era super forte, não tinha quem não dissesse isso, que vinha muito quarterback bom. Será mesmo que só Belichick, Chuplinski e McDaniels e o Kazarian junto aí, que não acreditam nisso, cara? Ficou muito estranha essa história, meu. Tinha Lauleta, tinha tanta gente pra gente pegar. A gente fez um programa inteiro disso pros caras pegar um cara, o Etling. Não nada contra o Etling, a gente até vai falar um pouco dele aqui, ele tem coisas boas. Mas ficou estranho, né? Ficou assim, porque a gente achava que eles iam buscar, muita gente achava que ia ter uma troca mirabolante para ir para a escolha número 3, 4, para pegar um cara lá como Josh Rosen e tal, mas o mais realista é que eles pegassem no fim do primeiro round e na escolha do segundo round, né? Quando eles correram pro Sonny Michel no final do primeiro round, e a gente ficou sem entender, logo depois veio aquela corrida pro running backs, até fez um pouco de sentido, mas quando chegou na escolha deles, dos Patriots, eles pegaram o Duke Dawson. Então, quando eles não pegaram o quarterback ali, foi a leitura que eu fiz. Eles não acharam que esses caras que sobraram valiam escolha de segundo round e pensaram assim, se sobrar mais pra frente no draft a gente pega. Então, talvez a gente tenha valorizado o Mason Rudolph e o Lauleta um pouco mais do que o Belichick e essa galera aí que você falou. Teve um negócio que o agente do Baker Mayfield, que foi o que saiu ali na primeira escolha, que ele falou que os Patriots estavam considerando fazer um trade-up, né, subir pra escolha 2, que era dos Giants, se o Mayfield não tivesse saído na primeira. Então, se isso é verdade, né, porque nunca dá pra saber, mas vamos dizer que o único nome que o Belichick queria de verdade era o Mayfield, por exemplo. Você enxerga
uma troca, por exemplo, daqui 2 anos, os Patriots indo atrás do Mayfield, se não der certo lá no Browns? Até a gente comentou aqui, não sei se foi em forma de post ou em podcast, acho que foi um post, se me engano, que eu até que fiz, que os Patriots vão muito atrás de jogador de primeira rodada quando acaba o contrato dele. Exato. De calouro. A gente tem aí o Patterson, tem o Dennis Shelton, tem o Philip Dorsett, tem vários aí no elenco. Eu não descarto essa oportunidade, né? Essa possibilidade. A questão é que eu acho que assim, a chance desses caras darem certo é grande pelo local onde eles foram selecionados no draft. Obviamente a gente já viu escolha de altíssima do draft e não se torna nada. E você indo pro Browns é a chance maior ainda da bagunça lá contaminar. Não descarto não essa possibilidade. Agora sim, com relação a essa troca que você falou de subir pro número 2, eu até imaginava um trade-up nesse draft, mas ali para posição 15, 12, sabe? Subir para 2, você teria que gastar escolhas de primeira rodada do ano que vem, então você poderia comprometer bem o futuro aí do draft dos Patriots, né? Eu não sei se eles chegariam a tanto. Mas também traria o futuro de quarterback, né? Se realmente achassem que o cara era o Mayfield, realmente... Você ganha e perde no futuro, né? Bom, mas não aconteceu. A gente só pode agora, quem sabe daqui a alguns anos aí, se alguma coisa acontecer, o Mayfield não acaba sobrando, é a única coisa que a gente pode pensar. Mas vamos pensar no Etling aqui, que é o nosso futuro hoje. Goste ou não, é isso que o Belichick trouxe pra gente. Aliás, o Sr. Belichick tá querendo apostar de novo, fazer o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Indo lá para fim de draft, quase 20 escolhas depois do Brady só. Ele acha que ele realmente consegue acertar 2 vezes numa só, né? Safado. Se ele acertar de novo, pode santificar aí o Vaticano, porque é um negócio sobrenatural aí, realmente. Cara, se daqui 10 anos o Etling ser um Brady, eu tatuo a cara do Belichick, cara. Pode me cobrar. Aonde vai ficar a critério de vocês? Né? Não. Eu escolho. Mas pode me cobrar, cara. Não é possível ele acertar 2, cara. É muito difícil, muito difícil. Bom, Sr. Etling vem de LSU. E até a gente soltou no site, o Kazari falou muito dessa escolha do Etling, de como eles foram atrás do Etling. Que, aliás, né, Sid, fica toda essa história de que tá indo visitar, fez trabalho, e muitos jogadores, pelo menos dos Patriots, acaba vindo o cara que eles mal conversaram, parece, né, muitas vezes. Eu acho que isso até pro design, realmente. Tem cara que... Tipo, poucos dias antes do draft, vazou que o interesse era muito grande dos Patriots no Lamar Jackson. Pra mim, aquilo ali é claramente eles jogando a isca pra forçar alguém a pular e pegar o Lamar Jackson antes da hora e não pegar um jogador que eles queiram realmente. Então tá cada vez mais acontecendo de os Patriots draftarem jogadores que não visitou formalmente. Foi um assistente conversar com o cara nem chegou aí no Gillette Stadium, entendeu? O cara visitou ali o Pro Day discretamente. Então talvez isso seja uma estratégia para tirar os outros times de perto dos jogadores que eles querem. O Belichick até falou, né, que perguntaram por que o McDaniels não estava indo nas visitas. Ele falou, se vocês acham que ele não tá indo, ainda bem que tá dando certo. Exatamente. Bom, uma das coisas que o Kazari disse que é interessante mesmo é a questão do Etling ter passado por 2 universidades, né, Cid? Ele começou em Purdue, não conseguiu ali muita coisa e foi para LSU, virou titular e conseguiu trabalhar por LSU. E o Kazari até fala na matéria que mostra o quando ele consegue se adaptar. Ele trabalhou com vários coordenadores, vários técnicos, vários playbooks, vários estilos. Então mostra como ele é adaptável e ele fala como isso é importante na NFL hoje em dia. E isso realmente a gente tem que levar em consideração, né? Porque mudar de universidade e se dar bem, com certeza ele se adapta bem, né? Isso que você falou um pouco antes, quando falou do Mayfield, né? Vai que o Mayfield não dá certo lá nos Browns. Essa adaptação nem sempre é fácil, né? Tem cara que destrói na universidade, chega na NFL, tem problemas para se adaptar ao playbook, ao estilo do coordenador, e não consegue repetir aquele nível. Então, assim, pelo menos isso. Ele jogou em 2 universidades e mesmo assim jogou com 4 coordenadores ofensivos diferentes. Então, assim, a adaptação não tem problema. Chegou novidade, ele vai e consegue atuar de acordo com as novas regras e os novos conceitos que foram implantados.
E tem, bom, pra gente falar um pouquinho do Danny Etling e da característica dele, na parte boa, Sidney, ele cuida muito bem da bola, né? Tem pouquíssimas interceptações na carreira universitária e tem um passe no fundo muito bom. Foi uma das coisas que mais foi elogiado o Etling nesse passe no fundo dele. Isso eu acho estranho porque não é o jeito muito dos Patriots trabalharem, então, de novo, é aquela coisa que pra mim não encaixa muito com a mecânica que existe hoje. Mas ele trabalha bem nisso e esse negócio de cuidar bem da bola é interessante porque um turnover muda um jogo, né, cara? Então, ter isso já nele é interessante. De problemas, ele sofre um pouquinho ainda para trabalhar no pocket. Ainda tá muito, ele é muito novo, né, Sidney? Tá muito, vamos dizer, tá muito cru ainda. Ele realmente tinha que chegar para ficar um tempo aprendendo, né? Ele não é jogador para chegar e jogar. Ele tem problemas de mecânica, né? Eu até estava lendo essa semana que ele teve uma lesão recente, não fugiu agora o músculo que ele lesionou. E por conta dessa lesão, ele mudou a mecânica dele. Ele começou a lançar sem fazer o movimento completo do corpo, porque ele sentia dor, né, baseado na lesão. Então ele lançava mais com o braço, e por isso a precisão no passe dele acabou diminuindo e tal. E ele admitiu que ele disse que eu estava lançando assim porque eu estava com dor quando eu fazia a mecânica correta. E mesmo quando ele fazia a mecânica correta, essa mecânica dele foi bem criticada, principalmente na parte do trabalho dos pés. Que a gente sabe que lançar a bola na posição do quarterback não é só jogar o braço para frente. Você tem que plantar o pé, fazer o giro todo correto, quadril. Então, essa parte de mecânica dele precisa ser bem trabalhada e é até bom que ele chegue sem pressa de jogar e tenha mais tempo para mexer nisso aí. Inclusive, antes até, coincidência ou não, ninguém nunca saberemos, mas antes disso, na off-season, antes do draft, ele trabalhou com o Tom House, que é o técnico de lançamento do Brady, então ele já tem uma proximidade aí, pelo menos do técnico. Isso que você falou é legal, até a gente tem que sempre lembrar que tem gente que ouve a gente e não entende muito ainda do futebol americano. O lançamento do quarterback é igual o cara que joga o golfe. Não é só ali o taco batendo na bolinha, é o corpo inteiro que faz o movimento, que gera a ação, que vai colocar a força necessária na bola, o toque na bola. Tanto se você prestar atenção, o cara do golfe sempre termina com o pé de trás ali levantado, né, na ponta do pé, que ele faz o movimento do corpo inteiro, e o quarterback também, ele sempre faz o movimento e termina com o pé, com a ponta do pé ali. Então ele usa realmente, começa na mão o lançamento e termina na ponta do pé. Então tem muito disso de não usar só o braço quando você lança uma bola. E dentro disso aí, fala-se muito do Etling, que ele lança muito apoiado no pé de trás, no pé de apoio, que não é o correto, não é o ideal para o quarterback. Ele tem que andar para frente, né? Assim, botar o peso na perna da frente, não na de trás, quando ele vai lançar. Que é o pé de trás que gira, né? Isso. Então são coisas que eles vão ter que trabalhar no dia a dia lá e leva um certo tempo para que isso venha ficar bem afinado. E essa questão da leitura também, né? Que isso eu acho que eu até falei no programa dos quarterbacks aqui. Eu não acho que quando você critica a leitura de um quarterback que veio do college, é muito subjetivo isso, porque eles têm muito a aprender mesmo. Mas é uma das coisas ali. O Etling tem, quando a primeira leitura funciona, ele trabalha melhor. Quando o primeiro recebedor dele ali da jogada consegue se livrar, ele trabalha melhor. Quando ele precisa passar para as próximas leituras, é onde ele começa a encontrar problemas. Mas volto a repetir aqui, eu acho que isso é um problema de quase todos os quarterbacks que vêm de draft, que vêm da universidade. Eu acho isso normal. E como a gente disse aqui, né, Sidney, é um cara assim pra ganhar, pra cozinhar ali, né? Vai ter que ficar ali trabalhando de pouquinho em pouquinho, aprendendo aos pouquinhos. Tem um Brady, vai ter o Shuplinski, tem o próprio Tom House, tem muita gente ali pra tentar transformar o Etling num quarterback que preste. E imagino eu, Sidney, que eles vão dar um tempo aí pra ver o que ele vira, né? Não acho que vão correr numa pressa aí de que se ele for mal vão cortar ele. Eu acho que se tem um cara que veio do draft que tem garantido a vaga pra esse ano, é ele, né? Tem sim, sem dúvida. E aquela história, se os Patriots pegassem um quarterback no primeiro round, esse cara ia ter sobre ele o peso de ser o substituto de Tom Brady. Não tinha como tirar isso dele porque o investimento teria sido muito alto. Quando você traz um quarterback de 7ª rodada, você tá dizendo para todo mundo, eu não tô dizendo que esse cara é o substituto de Brady, esse cara vem aqui para crescer, para competir, então eu acho que o fato dele não ter esse peso nas costas, de ser o próximo cara, o substituto, vai ajudar muito ele. O psicológico, né?
Isso, sem dúvida. Imagina, pô, coitado do cara que for denominado assim, o substituto do Brady. Se viesse, por exemplo, se acontecesse isso, se o Patriots trocasse pra ir lá pra número 2 pra pegar o Mayfield. Imagina a pressão que ia ter no Mayfield de substituir Tom Brady, dos Patriots terem ido pra pick 2 pra buscar ele. Olha a diferença de psicológico de um caso para outro, né? Sem dúvida, isso mexeria até provavelmente na própria dinâmica entre os quarterbacks do elenco, né? O Brady olhar para o cara que foi draftado com a segunda escolha geral com outros olhos em relação ao que ele olha para um Danny Etling da vida. Então, eu acho que não ter esse peso sobre ele é fundamental. E na pior das hipóteses, se ele se desenvolver um pouco, mas que eles vejam que ele não é o cara para assumir a titularidade, ele pode virar moeda de troca, como já tantos outros quarterbacks foram, né? O Matt Cassel, depois até com menor valor, esqueci aquele Ryan Mallett, até o Brian Hoyer da outra vez. Então, assim, eu acho que eles não vão ter nada a perder com essa escolha. Pra fechar essa história de quarterback, CJ, pra mim, a escolha do Etling, como veio na pick que veio no 7º round, só mostra que o Brady tem sim gasolina e quer jogar mais, né? O Brady tem gasolina, quer jogar mais, e o Belichick não vê nenhum valor absurdamente pronto no draft para vir e garantir o substituto. Então, uma coisa que eles fizeram nesse draft, a gente já comentou um pouquinho no podcast passado, foi trocar, fizeram várias trocas e acabaram saindo com muitas escolhas pro draft no ano que vem. A gente até vai falar mais disso. Então, pode ser que ano que vem, se por acaso eles identificarem um talento ali, eles têm material, recurso de draft para fazer uma troca, subir no draft e pegar. Então, dá a entender que realmente eles acham que não precisam, num curto prazo, substituir o Brady. Eu acho que a urgência tá muito mais na torcida do que neles, e isso pra mim ficou muito claro com essa escolha de quarterback no draft. Ainda na 7ª rodada, bom, agora tudo vai ser na 7ª rodada, escolha 243, Keon Crossen de Western Carolina, quarterback ali, defensive back. Interessante, Sidney, que desde 94 não existia um jogador de West Carolina draftado na NFL. Então o nosso querido Keon Crossen vem para ser mais um baixinho nessa secundária. Os Patriots vão buscar umas universidades aí estranhas todo ano, né? Sempre estão descobrindo a universidade aí. Acho que os caras estão pagando o Belichick para fazer propaganda da faculdade que ninguém conhece. Bom, cara, você falou dele ser baixinho aí, 1,75m ele tem, seria uma altura respeitável para qualquer cidadão brasileiro, mas para você jogar na NFL, tirando o running back, o slot receiver, eu não considero muito não. Porque você como corner, você vai pegar... Os recebedores da NFL são caras muito altos, geralmente, né? A não ser um outro Amendola da vida que joga ali no slot. Então, isso meio que limita basicamente a função dele a ser cornerback de slot, né? E o que, se por um lado ele não é alto, ele compensa no atleticismo ali, de o quanto atlético esse jogador é, Cid. Foi o Pro Football Focus marcou ele como freakish presentation, tipo, maluco o que esse cara conseguiu mostrar na parte atlética. Muito rápido no tiro de 40 jardas, no cone drill, e pra mim o que entra nessa questão toda dele aí, que é um jogador de special teams e vem para ser provavelmente um slot corner e muito jogador de special teams, porque ele trabalha tanto quanto gunner como retornador também. Tem 29.4 jardas de média de retorno na carreira universitária. Bem cara de Jonathan Jones aí, né? Bem cara de Jonathan Jones, em todos os sentidos ele se identifica com ele, né? Entra como terceiro corner ali no níquel, joga nos special teams. Se ele for atlético, como todo mundo tá dizendo que ele é, o Pro Football Focus e tal, ele entra para ser mais um nesse time fantástico de gunners que a gente tem nos peitos, né? Juntar ali a Webb, né, o Slater, o King e esse pessoal. Nunca é demais e a gente sabe que o Belichick adora isso. E se ele conseguir retornar também, eu tô curioso para ver essa briga de retornadores nesse training camp, porque tem muita gente boa de retorno aí. O Cyrus Jones tá cada dia mais complicada a vida dele, seja como corner, seja como retornador. Então, assim, eu vejo muito esse cara entrando no time como especialista realmente e só jogando como corner se for necessário. Coisas que só torcedor do Patriots vive, né? Tipo, você vai assistir o training camp pra ficar de olho nos retornadores. A gente tá começando a aprender com o Belichick, né? Valorizar o special team. Não, e daqui a pouco a gente vai estar assim, nossa, fica de olho nessa briga de gunner aí, hein? Essa briga de gunner, olha, tô falando, vai pegar fogo. Cara, é umas coisas que só acontecem com a gente, torcedor dos Patriots.
Acho difícil a galera que cobre os times tá falando aí de Gunner e desse pessoal. Para terminar esse caminhão de jogadores que vieram no draft 2018, tight end Ryan Izzo de Florida State na posição 250. Sidney, 1,95 m, tight end que sabe bloquear e tem uma mão muito boa. Essas são as duas principais características do Ryan Izzo e que, vou te falar, vem pra começar a cutucar o nosso querido Dwayne Allen, hein? Até porque pra cutucar o Allen por vaga no elenco não precisa de muita coisa se você considerar a produção dele. Apesar de que a comissão do técnica sempre elogia muito, sempre que pode elogia muito o Dwayne Allen, a gente sempre fica com o pé atrás porque ele veio pra produzir, ele não veio só pra ser um bloqueador. Então o forte do Ryan Izzo realmente é bloquear, ele é muito forte. Quando a bola é lançada na direção dele, ele dificilmente dropa, mas ele não é aquele jogador que pressiona pela velocidade, né, pelas rotas e tal. Ele é um cara para ficar ali na sujeira mesmo das trincheiras, do lado do tackle e bloquear para o jogo terrestre, de vez em quando sair de surpresa para receber um passe. Mas é como você disse, com a produção do Allen, nada impede que ele se destaque aí no training camp e brigue aí junto com o Nicholas também, né? Cara, eu não acho nada difícil o Ryan Izzo ficar, porque o próprio Kazarian já disse que é um jogador para jogar mais a linha de scrimmage ali, para ajudar o OL do que para sair e receber bola, que foi muito que o Allen fez, como você lembrou. Ele, quando sai para receber, não recebe jardas grandes, não faz rotas grandes, mas ele tem uma mão muito boa, como eu falei. Até hoje, na carreira dele, ele só dropou 3 passes considerados recebíveis. Então, quando a bola vem, ele consegue pegar. Coisa que a gente viu o Allen fazer também, não teve tanto problema nisso. Só que, pra mim, a história toda aí é que o Allen vai custar 5 milhões de dólares. Então, se você tem o Ryan Izzo, última escolha no draft, fazendo o mesmo, não vai ter como, cara. Vai depender muito do que ele fizer no training camp. Se ele jogar minimamente bem, ele pode dar uma forçada para o Allen sair por conta desse valor também, né? Então, assim, se ele entrar no time, você vai ver aquele cara muito ali abaixado, né, do lado do tackle, e de vez em quando num play action saindo completamente livre, porque ninguém achou que ele ia sair para correr rota. Então, acho que se ele ficar, ele vai ser utilizado mais ou menos dessa forma. Bom, vamos terminando aqui, Sidney. 2 programas só sobre draft, passamos por todos os jogadores. O que você achou do geral, cara? Como que pra você foi um draft bom, razoável, ruim? Como que ficou aí agora que a gente passou por todas essas escolhas aí? Na minha opinião, foi um draft bom. A gente conseguiu pegar jogadores de todas as posições, ou quase todas as posições que eram de necessidade do elenco. Mas por isso que eu digo que ele foi bom. Eu não digo que ele foi ótimo, porque alguns jogadores, algumas posições, a gente não conseguiu pegar um cara do nível que eu queria. Tipo, eu queria um linebacker no primeiro round, a gente conseguiu linebacker no 5º, 6º. Pegou o linebacker, mas não um cara assim, para chegar e resolver, talvez, né? Então, assim, achei que foi bom porque a gente conseguiu passar por vários buracos ali no elenco, mas poderia ter sido melhor se a gente conseguisse ter mais sorte com alguns jogadores caindo um pouco mais no draft. Pra mim também, eu tô entre bom e razoável aí. Tem jogadores que eu gostei, como eu disse, tem alguns jogadores que eu não entendi. Eu realmente esperava um quarterback melhor. Eu queria muito que esse quarterback começasse a ser preparado desde já, mas não veio. Gostei muito de terem trazido uma linha ofensiva. Para quem ouve a gente aí sabe, quem me acompanha no Twitter, meu pessoal ali sabe o quanto eu fiquei feliz de vir uma linha ofensiva. Não é o que eu imaginava, mas depois que eu conheci um pouquinho mais do Win, eu comecei a gostar dele. Tô curioso para ver ele em campo. O próprio linebacker do Sam ali, eu tô confiante de que vai dar caldo ali. A gente já viu tanto jogador dos Patriots não vir em round alto e vingar, que eu tô muito, muito curioso e bastante confiante de que o Sam vai dar um caldo ali, vai ajudar esse meio do campo que pra mim sempre foi tão importante. E algumas outras coisinhas. O Patriots, a gente fala bastante disso, né, Sidney? Que os Patriots não é o time que traz um cara pra resolver uma coisa só. Os Patriots trabalham no depth chart, né, cara? Na hora que chega no meio ali, semana 10, a hora que todo mundo tá machucado, a hora que tá dando problema, você tem cara ali pra pôr e pelo menos manter o nível. A gente vinha sofrendo disso muito mais pela defesa, pelo meio de campo. Então, se isso resolver, eu já considero o draft como bom.
Para mim é o meu principal problema ali, é o que vai acontecer com esse meio de campo. Então eu ponho muitas minhas fichas e minha confiança no Sam. Esse que você falou é bem característico, né? Eles preferem ter mais jogadores de qualidade, mesmo que nenhum deles, assim, em determinada posição seja um superstar. Porque se você investir tudo num cara só e ele se machuca, um abraço, né? O que vem depois não consegue dar conta. Então é melhor você ter jogadores mais equilibrados ali. E muita gente atribui o sucesso dos Patriots tanto tempo a isso, né? A gente todo ano perde jogadores titulares por lesão e todo ano entra alguém ali que consegue se destacar. Então é isso que sustenta esse sucesso inteiro. Bom, então é isso aí, vamos ficando por aqui. Começou a sair as nossas análises de disputa por posição. Já saiu a dos defensive tackles. Toda semana a gente vai falar de uma posição, a gente vai dar um geral ali, um pouquinho de como a gente fez aqui no draft nessas 2 últimas semanas, mas falando de todas as posições e falando de todos os jogadores ali. Então vale a pena ler, a gente está falando situação geral, quem que deve ficar, quem que deve brigar, quem que corre por fora. É uma série muito legal que toda semana vai sair uma posição e aí a gente vai pela off-season inteira até chegar no training camp. Certo, Sr. Sidney. Não sei se a gente volta semana que vem, hein? Precisamos ver aí, mas a gente volta a qualquer momento. Teremos reunião de pauta para saber quando será o próximo, mas fiquem de olho que no máximo daqui a 2 semanas estamos de volta aí com o podcast Patriotas. Valeu, galera. Abraço, Sidney. Um abraço, pessoal. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our New England.